Olá, bando de mãozinho estudioso, bem-vindo a mais um Les, a sua lição da Escola Sabatina em áudio em vídeo aqui no YouTube. Versão improvisada, já que eu esqueci a minha câmera, esqueci o cartão de memória, estamos gravando no celular da minha esposa. Ela é muito pessoa que me ajuda muito, ok? Bem, hoje aqui, terça-feira, 13 de setembro, se você está acompanhando a data da publicação, estamos aqui no nosso terceiro trimestre de 2016, vocês já viram, estamos caminhando para o fim do ano, e estamos aqui já na nossa 12ª semana de estudo. O tema dessa semana é o Evangelho, Ministério Urbano no Tempo do Fim, certo? E nós temos o nosso verso temático da semana, que é: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, ok? Jeremias 29, verso 7. Hoje é terça-feira, vocês sabem que eu leio geralmente o verso temático até quinta, espero que vocês se esforcem para decorar até sexta. Eu também tento. Bem, vamos lá. Vamos ler agora Mateus, certo? E com base nessa leitura vamos fazer de Mateus, se quiser ir abrindo a sua Bíblia, é Mateus capítulo 13, ok? Com base na parábola que vamos ler, portanto sabemos que é uma parábola, como devemos ministrar e testemunhar as comunidades que estão à nossa volta, inclusive nas cidades, tá? Eu sei que para você pode parecer meio estranho a gente estar falando de cidades, porque se você é como eu, que mora em São Paulo, você fala assim, qual é o segredo de ministrar a cidade, por exemplo? Quase todo mundo hoje vive numa cidade, certo? E qual que é o conceito de cidade para você? Quantos milhares de pessoas tem que ter para você não chamar isso de cidade? Mas a lição está focando um pouco nisso também do que nós temos. Temos um ambiente, claro, de América Latina aqui, mas nós estamos falando também porque muita coisa se aplica a como esses ministérios ocorrem hoje em dia na Europa, que só tem centros urbanos, certo? Bem, vamos lá. Então, Mateus 13, verso 3 a 9, ok? Então, Mateus 3, versos 3 a 9. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e se secou. Outra caiu sobre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Certo? Então nós temos uma primeira parábola do semeador. Agora vamos um outro texto, agora continuando em Mateus 13, vamos ler do 18 até o 23. Um pulinho rápido aqui então para o verso 18. Atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes for semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, nem lhe chegando angústia ou perseguição por causa da palavra, logo já se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende, este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por um. Então vamos aqui. O que isso nos ensina um pouco sobre falar? Que você provavelmente vai ser o semeador, certo? Você vai jogar sementes. E onde elas vão cair? Então você vai encontrar pessoas que você vai falar a palavra, elas não vão entender direito, elas não vão dar bola, e alguém provavelmente vai pegar esse texto, porque ela vai falar para outra pessoa que também não compreende, ela não vai tentar. Você já ouviu aquela pessoa que escuta alguém falando uma coisa, pega um texto pela metade, uma frase mal entendida, em vez dela perguntar para a pessoa o que ela queria dizer com aquilo, ela vai para outra pessoa, que não sabe nem que aquela pessoa falou alguma coisa, e pergunta: o que você acha que ele quis dizer? Logicamente, pensando, é uma coisa mais ridícula que uma pessoa possa fazer, mas viva a humanidade, certo? Porque nós fazemos justamente isso muitas vezes. Nós ouvimos alguém falar alguma coisa, nós não entendemos, nós perguntamos para uma terceira pessoa o que ela acha que a outra pessoa disse. Então, quer dizer, você tem uma pessoa que vai ouvir através de você, que já vai jogar o que você pensa, que a pessoa vai filtrar, vai dizer uma coisa para você, filtrando o que ele acha que você quer ouvir, e ninguém vai nem pensar o que a outra pessoa realmente estava dizendo.
Essa é o primeiro caso de alguém que joga, vem um caminho e já carrega. Porque muitas vezes isso vai ser virado contra a própria pessoa. Ela não disse nada de errado, mas vão deturpar o que ela disse. Depois, você tem aquele que caiu sobre a rocha. É aquela pessoa que vai, então, aí vem ali, ela achou que é muito bom, ela se converteu, isso é importante. Ela criou na palavra, ela se converteu, porém o que aconteceu? Ela não estuda, ela se convertia, eu me converti, eu sou cristão, mas você é cristão por quê? Você é cristão, você quer o que é ser cristão, você estuda alguma coisa para saber se você, sua interpretação, se o seu estilo de vida está adequado, você faz alguma coisa? Não. Então, em qualquer momento, qualquer problema que vier, você vai ser simplesmente arrastado. Ele fala até, as pessoas que antes de vir uma perseguição já se escandalizam e saem da igreja. Então, quando você vê aquelas pessoas que são facilmente exaltadas dentro da igreja, você vê aquela pessoa que qualquer coisa que aconteça de diferente na igreja, ela já fica assim, mas isso é absurdo, não sei o que lá, ela começa a parar de vir, ela se revolta, daqui a pouco você vê que aquela pessoa não está mais nem fazendo mais nada, ela se revoltou com a religião. Mas por que você se revoltou com a religião? A religião é uma coisa pessoal entre você e Deus, você tem que aprender também a viver em comunidade, porque isso é bom. Nenhum homem é uma ilha, quantas vezes você vai escutar isso fora de um contexto teológico? Certo? Então, por que essa pessoa se afasta? Por que essa pessoa se afasta? Tanto que vem, a Bíblia fala, vão vir motivos reais para você se revoltar de ser crente, de você acreditar em Deus. Vão vir motivos reais. As pessoas vão te perseguir, as pessoas vão te proibir de comprar coisas, você vai passar fome, talvez você seja assassinado por causa disso. Se isso nem aconteceu com você, e você já desanimou porque alguém discorda de você, ou porque você não consegue fazer a sua opinião prevalecer, ou o que você acha que é religiosamente apropriado, é importante você não ceder na verdade. Mas a partir do momento que vocês discordam em pontos de como divulgar a verdade, aquilo que não é a mentira, não é uma enganação, é o que Deus pede para a gente fazer, quer falar, é complicado, entendeu? Mas acontece muitas vezes, em muitos lugares. Bem, e a gente tem os espinhos, eu já falei demais, os espinhos são aquelas pessoas que apesar de serem cristãs, conversas, elas fazem o quê? Elas são sufocadas pela preocupação, seja financeira, eu sei que preocupa. Eu sou um cara muito preocupado. Eu sou um cara pessimista também, normalmente. Então, eu me preocupo muito antes da coisa se tornar verdade, porque eu espero que ela nunca se torne verdade. Mas o que acontece é o seguinte, você não pode achar que tudo acabou porque as coisas não viram, ou se preocupar tanto com isso que você não tenha tempo para Deus. Porque afinal, se você vai pedir ajuda para quem, no fim das contas, de verdade? Para alguém que possa te ajudar nas coisas do mundo que regem sim, um cenário muito maior do que o seu poder de decisão. Certo? Você tem que pedir orientação divina, então nas pequenas e nas grandes coisas. Então se você deixa suas preocupações serem só suas, eu vou resolver, eu vou fazer, eu consigo, eu vou conseguir. Eu sei que isso é muito livro de autoajuda, diz para você fazer isso. Ok, você pode seguir a linha de fazer o seu melhor, mas não se esqueça que existe Deus por trás de tudo isso, ok? Esse é o problema, você achar que foi você que fez tudo isso. E o último é o mais claro, mais óbvio no contexto teológico, porque você chega ali e é aquele cara que aceitou, que ele conseguiu aplicar, ele conseguiu entender, ele compreendeu, ele estudou da palavra, ele foi a fundo, ele foi tentar entender tudo o que se falava, ele cada vez cresce mais e com o crescimento dele, mais pessoas veem o crescimento dele e começam a quê? A se admirar e ver, tentar ver os pontos positivos e de uma forma ou de outra conhecem também, entram em contato com a palavra de Deus. Bem, eu já falei demais porque tem muita coisa para se tirar, isso aqui foi ainda rápido, para você ter ideia. Bem, vamos ao texto, vamos ler rapidinho aqui. Embora localizada num contexto rural, na verdade essa parábola é mais importante no ministério urbano do que em pequenas cidades e áreas rurais. Porque as áreas urbanas têm uma variedade muito maior de solos, entendeu? Isso explica por que é mais difícil realizar campanhas evangelísticas em cidades do que em áreas rurais. Diferentes condições de solo produzem diferentes resultados, o que sugere uma necessidade de se estudar as condições dos solos antes de investir em atividades evangelísticas. Após o estudo do solo, ou seja, da comunidade, das pessoas, se a igreja descobrir que há pouca terra boa no território dela, devem ser elaborados planos para melhorar este solo, suavizando os caminhos duros, removendo pedras, arrancando espinhos, isto é, para que o evangelismo tenha sucesso, a igreja precisa trabalhar com antecedência, preparando o solo.
embora isso não impeça a existência de solos ruins, com seus efeitos negativos. Essa preparação do solo pode fazer uma grande diferença no grau de eficácia de uma campanha de evangelismo. Se você ler em Coríntios 1, 1 Coríntios, eu quero dizer, 12, se você ler em Romanos 12, se você ler em Efésios 4, tudo é capítulo, tá? É 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4. A Bíblia ensina sobre os dons espirituais. Ela diz que há múltiplos dons, mas apenas uma única missão. A parábola sobre as condições do solo e a semeadura demonstram claramente a necessidade de muitos dons diferentes que sejam incluídos na tarefa de alcançar cidades. Nas grandes cidades, homens variados de talentos diferentes devem ser usados. Isso Ellen White escreveu. Novos métodos precisam ser introduzidos. O povo de Deus tem que se despertar para as necessidades da época em que está, na época em que vive. Isso está escrito no livro Evangelismo, na página 70. Por meio do dom do discernimento divino, ela viu o que é necessário para ser eficiente no ministério urbano. Hoje é ainda mais necessário ter uma grande variedade de abordagens e dons, atuando dentro de uma estratégia ampla e multifacetada. Uma única campanha, um projeto principal, não vai alcançar muita coisa a longo prazo. A grande escala, uma estrutura complexa da cidade, simplesmente engole programas assim. E dentro de algumas semanas não há nem vestígio de impacto. É preciso que mais coisas sejam feitas com antecedência, ok? Então, pessoal, muito interessante isso, porque você vê muitas vezes as igrejas, principalmente, estamos tendo muito esse trimestre, cara, é verdade. Eu estou vendo muito isso acontecer, das pessoas se importarem, ou pelo menos discutirem a questão, coisa que nem era discutida antes. Isso é para ver como as igrejas estavam frias. De como ajudar a sociedade. Só que acontece, se preparam programas, quais são as necessidades, se pega as necessidades óbvias, que não deixa de ser válida, ok? Isso, nós vimos isso nas primeiras lições desse trimestre. Mesmo necessidades óbvias, que não precisam de tanta antecedência, como a gente leu hoje, são válidas. Aquela história, é melhor ter, certo? Então, mas se você quer uma coisa duradoura, você precisa preparar, não só atender uma coisa pronta que você não precisa nem pensar. Você precisa separar o que é necessário, planejar o que você precisa fazer. Falamos isso nesse trimestre também, certo? Então, que você tenha isso em mente, enquanto você planeja seu programa, enquanto você vê como a sua comunidade se comporta, suas reais necessidades, que você não se foque somente, preferencialmente, em atender as necessidades óbvias e imediatas, mas que você consiga enxergar também métodos para se fazer programas a longo prazo que possam atuar de forma mais constante. Ok, pessoal? Bem, esse foi o estudo de hoje. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Deixa seu joinha, por favor. E não se esqueça do ano bíblico, Daniel capítulos 4 a capítulo 6, ok? Daniel 4 a 6. Uma boa leitura para você. Muito obrigado de novo. Quero te ver amanhã. Se inscreve no canal, deixa seu joinha. Te agradeço demais, hein? Tchau, tchau. Aquele abraço.